Lima 1 Palanca. Lima 1 Alfa Romeo, produção, Major. Mantenha calma, ok? Mantenha calma. Estamos a mandar já a viatura. Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta edição do programa Segurança Pública. E como habitualmente acontece, temos as habituais presenças dos comentadores residentes do programa Segurança Pública, o Dr. Itiandro Simões. Boa noite e obrigado por estar aqui connosco hoje. Muito boa noite. O Dr. Pedro de Castro Maria, sociólogo, que nos vai ajudar a proceder à abordagem na perspectiva sociológica dos fenómenos que hoje trazemos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Na perspectiva policial, temos o subinspetor Euler Matari. É o oficial de informação do Departamento de Informação do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional. Boa noite e obrigado. Boa noite, obrigado. E começamos assim: taxistas que não cumprem com as rotas estabelecidas nas respectivas licenças de aluguer. Uma operação policial da Polícia de Trânsito em Luanda revela que não foram poucos os motoristas apanhados em contramão. Veja a reportagem. Você sabia que os taxistas têm rotas estabelecidas para prestarem os seus serviços? Qualquer taxista, qualquer motorista na condição de taxista que não cumprir com a rota que está estabelecida na sua licença está a infringir e é multado. Sim, mas multa de quanto? No caso dele infringir o itinerário, ou seja, a rota pré-estabelecida na licença de exploração, ele tem uma multa de 26.500 kwanzas. Então, por que é que muitos deles não trabalham dentro daquilo que está legalmente estabelecido? Não vamos ir para amanhã com 2 ou 3 passageiros, está numa perda para nós mesmos. Apesar que na licença de aluguer encontra-se a nossa rota estipulada, que é a Direção Aviação e Trânsito dá para nós. A Unidade de Trânsito do Comando Provincial de Luanda monta mais uma operação em diferentes pontos da capital do país. O objetivo é fazer cumprir o número 1 do artigo 79 do Decreto Presidencial número 154/10 de 26 de julho, que fala do incumprimento das condições de exploração. Vamos interpelar os taxistas e aqueles que eventualmente estejam fora das suas rotas vão ser passados as devidas multas. Bom dia, meu senhor. Faz favor a sua documentação da viatura. Senhor Kiala, visto aqui a sua documentação, detectamos aqui uma irregularidade com relação à rota que o senhor está a fazer. Aqui a tua licença, não é? O número de rota é do 1º de maio, Viana e Zango. Não é o São Paulo. Quer dizer que o senhor está em situação de infração. Está bem, senhor Kiala? Faz favor. Deixe só a sua viatura mais para lá, faz favor. Pois é, o taxista estaciona tal como foi orientado pelo polícia e vai receber a devida multa. Faz favor, senhor Teca. Pode ser o primeiro e o último momento. Faz favor. Boa viagem. Este condutor é um exemplo daquilo que os demais taxistas não deviam seguir. Bom dia, meu senhor. Faz favor a sua documentação da viatura. Ele faz um trajeto que não devia. O senhor fez uma mudança de rota. O senhor tem aqui a sua licença, não é? E a sua licença aqui diz que a rota o senhor deve fazer é Benfica, Multiperfira, Aeroporto, não é? Quer dizer que há uma mudança de rota por parte do senhor Araújo.
E não é apenas isso. A sua licença de aluguer já não serve. O senhor Araújo também tem a documentação, a mesma licença está caducada. Diga? Sim, está caducada, porque essa licença é de 2014 e nós temos a licença de 2015. Diga? O que é que o senhor lê aqui? Data de expiração, não é? Então quer dizer que ela está fora do prazo. Senhor Araújo, infelizmente o senhor não vai poder continuar a sua viagem, porque o senhor vai ter que nos acompanhar até a unidade de trânsito. Está bem, senhor Araújo? Após lá vai-se tomar as medidas que se impõem, o senhor paga as suas multas, legaliza a sua viatura e ali o senhor estará em condições de exercer a sua atividade de táxi. Está bem? Senhores passageiros, faz favor, vão ter que abandonar a viatura porque ele não vai poder seguir em função da infração que a viatura tem. Este veículo também faz trabalho táxi fora do seu trajeto. Manga Congolense Viana, desvio de rota. A vergonha dos casos, normalmente nós temos essa tendência de rota. O norma tinha que vir até Mutamba. Sim. Entendo, consigo entender. Sim. Manhanga Congolenses Viana. Sim, entendo. Não entendeu? Não, entendo. Então por que vem no quê? Não, nesse caso o chefe tem toda a razão. Mas a propósito que eu queria saber é o seguinte. Você sabe qual é o lado? Sabe, não é? Quem sai da Manhanga para ir para os congolenses, até chegar em Viana, não passa daqui. Passa da onde? Tem 1º de maio. Então como é que o senhor está a dizer aqui? Ok, vai ser passada uma multa por esta infração, ok? Taxistas. Veja mais um caso. Chefe, temos aqui este automobilista. Ele encontra-se fora de rota, que temos aqui a rota Ilha, São Paulo, Roque Santeiro. Ok. Mas acresce mais a questão da carta de condução do senhor. Carta Santomense. Carta Santomense e mau estado de conservação. Isto. Bom dia, senhor automobilista. Desculpa, até agora não fez a troca da carta de condução por quê? Não consegui fazer a troca da carta. Os documentos que eu tinha aqui. Já fazer a troca, eu tenho. O automobilista convence o polícia de que a troca da sua carta está a decorrer, mas não escapa da infração detetada. O senhor tem a rota designada Ilha São Paulo Roque Santeiro e fora desta rota implica uma multa. E já agora vou lhe mandar passar uma multa por esta infração e o senhor pode seguir a sua caminhada, ok? Temos aqui mais um caso. O senhor, a multa já está fora do prazo. E também infringiu o mesmo decreto. Já foi passado uma multa. Vai ser Zambador multa perfil. Já foi passada uma multa. Devido a uma mesma mudança de rota. O taxista é este senhor. Há mais de 20 dias que foi multado por fazer táxi fora do seu trajeto. E mais, não pagou a respectiva multa e voltou a cometer a mesma infração. Só que, desta vez, ele não terá chance de cometer o mesmo erro. Sargento,
pega a chave da viatura do senhor, a documentação, põe à frente do nosso carro, assim que a gente partir, vamos em direção à unidade. Nem todos os taxistas fazem 30 por uma linha, como diz a expressão popular. Por favor, está correto e boa viagem. Mas temos a impressão de que são muito poucos. Como é o caso deste senhor, que foi visto pela polícia a parar na faixa de rodagem. Bom dia, meu senhor. Faz favor a sua documentação e da viatura. Senhor Paulo, eu mandei parar porque o senhor Paulo, por cima da curva, o senhor para fazer o teu transporte do passageiro, que não é correto. O senhor está numa infração por paragem proibida. O automobilista tenta se explicar. Senhor, tens uma paragem, não é? A 10, 15 metros. O senhor no volante é o responsável da viatura, o passageiro não tem que ordenar. O senhor, ele pediu, se não está no lugar adequado, converse com o seu passageiro, peça para que tenha calma e pares no local habitual. Por exemplo, ali onde o senhor parou, também acabas perigando a própria vida do teu passageiro, não é? Porque estás por cima de uma curva e se ele for atropelado. Ande mais um bocadinho, porque até andar faz bem à saúde. E mais, ele até já foi multado pelo mesmo motivo. E parece que não pagou a multa no prazo estabelecido. Atenção, parece. Senhor Paulo, o senhor vai ter que nos acompanhar até a unidade de trânsito, porque o senhor Paulo tem uma notificação que já está fora do prazo e acaba... Está aqui. Luanda, 18 de 3 de 2015. Senhor, a gente passou mal então, chefe. Isso foi na terça-feira, a senhora não me atrasou. Se for na terça-feira, senhor Ladislau Santos, isso requer a gente confirmar. É como disse, parece que ele não pagou a multa. O senhor vai ter que me acompanhar a nossa unidade por reincidência, não é? E pela multa também está caducada. E se comprovar o contrário, então vai-se realizar aquilo que se impõe e o senhor paga a sua multa e está apto a conduzir novamente. Enquanto isto, os passageiros são convidados a descerem da viatura. Em relação ao condutor, hoje pelo menos tem um dia de trabalho comprometido. Ora, muito bem, agora vamos avançar para os argumentos necessários à compreensão deste fenómeno. Não deixa de ser um fenómeno, a violação das regras impostas aos taxistas para que possam desenvolver a sua atividade normalmente. Há rotas estabelecidas, Sr. Subinspetor Euler Matari, oficial de informação do Departamento de Informação do Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda. Há rotas estabelecidas, entretanto violadas pelos próprios taxistas, eles é que escolhem as rotas porque acham que são mais sustentáveis, mas violam por razões naturalmente de ordem económica. Mas até que ponto é que isto é prejudicial ao trabalho da polícia e à paz nas vias? Bom, é prejudicial ao trabalho da polícia, sobretudo no ordenamento do trânsito, na medida em que existe um embaraço de trânsito quando eles mudam de rota ou compreendem mudar de rota. Com base ao Código de Estrada, o Decreto-Lei nº 5/08, o embaraço de trânsito também punido no Código de Estrada cria um desconforto aos outros utentes da via pública. Claro. Pelo que nós podemos ver aqui nas reportagens, há um taxista que faz Viana-Maianga.
Ele não poderá ir nem para São Paulo, nem para a Revolução de Outubro, tem que fazer religiosamente este percurso. Acha que faz muito sentido? O proprietário da viatura, quando vai requerer a licença de exploração, é já previamente estabelecido uma rota onde ele deve exercer a sua atividade comercial. Ele não poderá mudar para outra rota, né, na medida em que existem outros taxistas, outras viaturas que estão a exercer o mesmo trabalho naquela rota. E também passa de forma a situação de concorrência desleal. Exatamente, e também de forma a descongestionar o próprio trânsito automóvel. As multas são pesadas, são leves? Como é que é? São pesadas. Neste caso, por exemplo, a mudança do itinerário, uma multa de 26.500 kwanzas. O que acaba por pesar bastante no bolso do taxista. É um prejuízo muito, muito grande. Seja como for, aí estão os taxistas a mudarem de rota, o que de resto acaba por ser uma infração, Dr. Itiandro Simões. Sim, é uma infração. De facto, a lei estabelece as rotas como uma forma de preservar no fundo, o lucro de cada um dos vários intervenientes nesta atividade, porque há uma gestão feita também em função do número de táxis que existam pela província e entende-se este princípio. Agora, penso que deveríamos aqui flexibilizar um pouco o regime. Eu percebo que a polícia tem que fazer o seu trabalho porque é a lei que está em vigor. Exato. Mas se nós analisarmos bem, se num período imagine que haja uma perturbação numa das rotas. Exato. Isso acontece muitas vezes. Quer dizer, eu não vou agora à direção provincial pedir uma nova licença naquele dia porque não consigo, sabemos quanto tempo é que demora a sair as autorizações. Humanamente é impraticável. Deveria haver aqui alguma flexibilidade ou estabelecendo a possibilidade de ter 2 a 3 rotas alternativas. Seria uma forma de se flexibilizar aqui a situação, ou modificando o paradigma da rota que é na diagonal, no fundo, que verificamos, para a distribuição por zonamento. E está provado que uma das causas da corrupção é a burocracia. Claro. Isto é um facto que é conhecido, são estudos feitos sobre isso, que quando se impõem essas dificuldades administrativas, com uma só rota apenas estabelecida, quer dizer, eu quando vou requerer uma licença de táxi, às vezes penso que é uma rota até pode parecer atrativa, mas depois, num certo momento, pode não se revelar. Poderia haver, se calhar, rotas alternativas, pelo menos, para mitigar aqui esta situação. Muito bem. Dr. Itiandro, nós vemos acidentes na via pública, muitas vezes causados por pessoas que não estão diretamente envolvidas no acidente, de resto foram eles que causaram este acidente e os taxistas vêm-se muitas vezes envolvidos nestes episódios. Como é que nós vamos responsabilizar? Como é que a lei responsabiliza estas pessoas? O Código Civil, por exemplo, estabelece no artigo 505, numa questão em relação à indemnização, a exclusão do dever de indemnizar. Naqueles casos em que o acidente não tenha sido causado pelo condutor, pelo veículo, que esteja envolvido diretamente na colisão, mas tenha sido causado por um terceiro ou por uma causa de força maior. Deixe-me exemplificar. Um peão que coloca-se no meio da estrada a correr e o motorista, para não atropelar o peão, desvia e embate num objeto fixo, por exemplo. Nestes casos, a presunção de que quem bateu é que é o culpado não é correta. Aliás, a lei diz isto, que nestes casos haverá exclusão do dever de indemnizar. Porque o causador, nestes casos, será aquela pessoa que concretamente estiver envolvida. Muitas vezes o próprio lesado, o atropelado, muitas vezes, também é o culpado. Aliás, é chamada de culpa do lesado. Os taxistas que tanto contribuem para o transporte de pessoas na província de Luanda são também eles, muitas vezes, os causadores de acidentes que se verificam nas artérias da cidade capital. Há um jovem de 26 anos de idade que sobreviveu a um desses acidentes e conta ao Segurança Pública a sua história. Município de Belas, centralidade do Quilamba. Neste local acontece a primeira feira da sinistralidade rodoviária da centralidade.
do Quilamba, claro. O objetivo é mostrar os danos causados nas estradas desta circunscrição da capital Luanda. Atenção, só entre veículos. O posto policial da centralidade registrou 196 casos de acidentes do primeiro trimestre de 2013 a março de 2015. 2 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas. Estamos a falar apenas de acidentes que envolveram automóveis. Pode crer que, neste período, mais casos aconteceram nas estradas do Quilamba. Dos dados estatísticos da unidade da polícia local, consta a história deste jovem que vai conhecer agora. O jovem que vê ao meu lado chama-se Osvaldo Ramos. Tem 26 anos de idade e é morador da cidade do Quilamba. Ele foi vítima de um acidente rodoviário. A sua viatura é esta. Totalmente espatifada. Ainda fica-nos difícil perceber como Osvaldo sobreviveu a tudo isto. Segundo ele, saiu de casa a caminho da representante para fazer a manutenção do seu veículo. Só que isto não aconteceu, claro. E foi exatamente neste ponto onde Osvaldo, por pouco, já não estaria entre nós. É isso mesmo. E mais, o jovem de 26 anos disse-nos também que o principal culpado de tudo isto é um taxista. Bem, melhor do que ninguém, ele mesmo vai contar como tudo aconteceu. Eu saía de casa, não é? Eram por volta das 10 horas e ia a caminho da representante. Eu fazia essa via, não é? Como pode ver, essa é uma via rápida. Eu tinha um sinal verde, mas infelizmente um taxista, não é? Que vinha por aqui, ele tinha um sinal vermelho, mas decidiu entrar na hora. E eu vinha a 70, 80, então a única coisa que eu consegui fazer foi esquivar o carro dele e bati no poste. O episódio aconteceu em agosto de 2014. Hoje, Osvaldo diz que só está vivo porque teve a sorte de ser reconhecido por algumas pessoas. Eu perdi os sentidos a 100%. Né? Felizmente, alguns amigos, quando iam para o trabalho, reconheceram-me, ligaram para a família e vieram socorrer-me. Nestas imagens, podemos ver em que condições Osvaldo foi parar ao hospital, onde ficou internado mais de 7 dias. Ele diz que, por causa do acidente, perdeu a memória. Quando eu tive o acidente, por orientações médicas, não é? As pessoas diziam simplesmente que eu tinha paludismo, desmaiei porque tinha dor de cabeça, paludismo. Então eu não sabia nada do acidente, nem do carro eu sabia. Eu falava com meu irmão ao telefone, ele dizia, não, o carro está aqui comigo, depois trago. Então, 3 semanas depois, quando eu saí do hospital, é que a família sentou comigo e explicou que eu tive um acidente, como é que foi o acidente. Na altura o pai até andou comigo até aqui no local do acidente, explicou como é que tudo aconteceu. Olha, só não perdi a consciência de novo, não sei porquê, né? Mas estava quase a perder de novo a consciência, porque aquilo doeu muito. Depois vi fotos do carro, como é que ficou. Olha, graças a Deus, eu não tenho morrido. Nesta altura, o jovem de 26 anos tinha mais um desafio a ultrapassar: o trauma. Acho que fiz 3 ou 4 meses para voltar a conduzir. E a primeira vez que eu voltei a pegar no volante foi com medo, né? Foi com medo, mas com cautela. E hoje em dia, quando eu estou a andar de carro, né? Principalmente quando é uma outra pessoa a conduzir, o medo é maior. Às vezes eu penso, não, ele vai bater. É complicado, né? Mas tenho conseguido gerir isso. Apesar de tudo,
Osvaldo acha que podia evitar que o pior acontecesse. Mas uma das coisas que eu penso também que eu deveria ter feito é ter uma condução defensiva. Eu vinha numa via rápida e tinha prioridade, mas também eu deveria ter em mente que a qualquer momento poderia surgir algo. Era isso que eu não estava a pensar no momento, porque o indivíduo entrou rapidamente, né? Eu assustei logo, esquivei e bati no poste. Mas se eu viesse já com uma condução defensiva, acho que eu também poderia evitar esse acidente, apesar de eu não ser o culpado. Hoje, de volta ao local do acidente, disse-nos que já teve autorização da polícia para recuperar o seu veículo, mas prefere desfazer-se de um passado que, segundo ele, não o traz boas lembranças. Às vezes é preciso passar por uma situação para percebermos a gravidade da mesma. São palavras de um sobrevivente da sinistralidade rodoviária, no caso, Osvaldo Ramos. Por isso, chama a atenção de quem tem a responsabilidade de pegar o volante. Se eles viessem aqui na feira dos acidentes e vissem todos os carros que estão aqui expostos, né? Eles, normalmente aparece uma informação aí de como é que foi ou do porquê que aconteceu esse acidente. Eles vão ver que 90% dos carros que estão aqui faltou condução defensiva. 90%. Então imagina, né? Se todos eles, naquele momento, pelo menos, tivessem a condução defensiva, quantos acidentes evitariam? Muitos. Aqui onde nós estamos, né? Tem quatro vias, né? Tem 4. E aqui desrespeita-se muito o sinal de trânsito, principalmente às altas horas da noite. De manhã, principalmente aos fins de semana, encontra-se muitos acidentes aqui por não respeitar os sinais de trânsito também. Então, é o conselho que eu deixo a todos os condutores, né? Principalmente os taxistas, mais cuidado ao conduzir. Porque apesar de estar a levar o carro, ele está a levar vidas, não é? E ele devia ter muito cuidado com essas vidas. Pois é, a Polícia Nacional aconselha a prevenção rodoviária em primeiro lugar. Nunca é demais realçar que o excesso de velocidade, o desrespeito aos sinais de trânsito e a condução sob efeito de álcool ou outras drogas estão na base dos acidentes rodoviários, segundo a Direção Nacional de Viação e Trânsito. Muito bem, vamos aqui agarrar então nos conselhos do jovem Osvaldo, que sobreviveu a um brutal acidente num dos circuitos da centralidade do Quilamba. Subinspetor Euler Matari, oficial de informação do Departamento de Comunicação e Imagem do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional. Para já é de louvar esta feira que a Polícia realizou com os serviços administrativos da centralidade, para chamar a atenção, de facto, da brutalidade dos acidentes e dos seus prejuízos para a vida das pessoas. Mas pergunto-lhe, há uma relação de causa e efeito, por assim dizer, entre o modo de condução dos taxistas e os prejuízos causados nos acidentes em que eles são envolvidos ou não? Existe. Na centralidade do Quilamba, de forma particular, por exemplo, nós temos estado a registrar bastantes acidentes envolvendo taxistas, mas que na sua maioria desses acidentes, 90% destes acidentes, a causa é exatamente o excesso de velocidade, o desrespeito da sinalização que lá está colocada. Estas duas têm sido as grandes causas e a grande problemática dos acidentes de viação que ali ocorrem. Na realização dessa feira, teve-se 3 grandes objetivos. O primeiro objetivo prende-se propriamente com levar informação
aos munícipes da centralidade do Calamba e do arredor, eventualmente aqueles munícipes que vão trafegar no Calamba aos finais de semana ou que vão, por vários motivos, à centralidade do Calamba. Um segundo aspecto é potenciar as crianças, e nós podemos assistir na peça, nós montamos um circuito para as crianças, de forma a divertirem-se e levarem bastante informação da parte da polícia, informação de educação rodoviária. E o terceiro aspecto prende-se com a preservação do local, uma vez que numa altura em que há bastante dificuldade e está uma luta terrível do Estado, há um esforço grande do Estado para melhorar as condições de habitabilidade da nossa população, então devemos ser nós em resposta a cuidar do bem público. Estes foram os 3 grandes objetivos ali. Mas a pergunta que me fez em particular, existe uma causa-relação dos taxistas e a causa propriamente dos acidentes tem sido o excesso de velocidade e o desrespeito da sinalização que existe naquela centralidade. Exatamente, isto no dia a dia. Já no final de semana os fatores são outros, há o consumo de álcool, há o consumo de álcool excessivo e outros fatores. Exatamente. Luanda e a centralidade do Calamba em particular oferece uma agenda cultural ampla, muito vasta. Cada vez maior. Exatamente, temos muitos eventos a decorrerem dentro da centralidade do Calamba, o que pressupõe dizer que há um consumo excessivo de álcool. E como é que a polícia vai responder a essas exigências que a própria vida social vai ganhando à medida que passa o tempo no Quilamba? Exato. A polícia faz-lo de 2 formas essenciais. Primeiro são as campanhas de prevenção, que temos estado a aumentar cada vez mais as campanhas de prevenção rodoviária. E a segunda é com base à fiscalização. As operações rotineiras da unidade de trânsito, que a unidade de trânsito tem estado a fazer naquela centralidade em particular e em geral em Luanda, levam-nos a ter esse contacto direto com os automobilistas e de forma coerciva por via das multas e também a passar a palavra, a sensibilizá-los de que não é a maneira mais certa de se conduzir em estado de embriaguez ou desrespeitando a sinalização. Exatamente. Muito obrigado. Dr. Pedro de Castro Maria, a brutalidade dos acidentes sente-se e verifica-se no modo como os veículos automóveis acabam por ficar depois. Nesta feira isto ficou bem patente. Com certeza. Eu felizmente tive o privilégio, num desses dias em que passava, cruzei-me com a feira e vi de facto, e assustei, não é? Que era uma imagem que marca, que chama a atenção e penso que temos se calhar de redobrar as medidas repressivas, penso eu. Como sociólogo, se calhar não fica bem falar nesses termos, mas às vezes atenuar comportamentos negativos passa por aí e temos, sobretudo, de reforçar ações de educação no seio familiar. Muito obrigado, doutor. Vamos agradecer também aqui ao subinspetor Euler Matari, que vai deixar aqui uma mensagem aos condutores, aos taxistas, sobretudo. Bom, a mensagem passa exatamente, Alexandre, pelo cumprimento do Código de Estrada, sobretudo a sinalização, não só propriamente na cidade, na centralidade do Calamba, mas por toda Luanda, por toda Angola. Há necessidade de cumprirmos o Código de Estrada de formas a reduzirmos os índices de sinistralidade rodoviária que temos registrados. As consequências também, que são agravadas, passa desde a perca de vidas humanas a danos de bens públicos e particulares. Subinspetor Euler Matari, vou agradecer o prazer da sua disponibilidade aqui no Segurança Pública. Nós mais adiante vamos ter outra responsabilidade em termos de representante do Ministério do Interior, mais lá para a frente no nosso programa. O chefe Euler vai agora ausentar-se. Muito obrigado por estar aqui connosco e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos. Obrigado. Ora bem, já temos connosco então o subinspetor Faustino Miguens, o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros da província de Luanda. Obrigado por estar aqui connosco hoje.
no nosso Segurança Pública. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bem. Ora, como funcionam os bombeiros? É uma pergunta que o Segurança Pública quer ver respondida. A nossa reportagem acompanha todos os trabalhos da Proteção Civil e Bombeiros num dia em que uma das vítimas foi um militar. Veja a reportagem. – 28 de abril de 2015. Quartel Principal de Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Hoje, tiramos o dia para os efetivos deste importante órgão do Ministério do Interior. São 8 horas e o pessoal efetivo é concentrado em parada. Aqui mesmo, recebem orientações, marcham e demonstram muita disciplina. O pessoal não pode simplesmente sair de casa, chegar, pôr a farda e automaticamente decidir que tem que trabalhar. Primeiramente, passa por essas atividades. Essas atividades estão enquadradas dentro daquilo que nós chamamos de atividades permanentes, onde o chefe direito, nesse caso os comandantes dos quartéis, vão ter o contato direto com a tropa, de modo a passar informações que superiormente têm recebido. Tanto é uma cultura militar, conforme já referenciamos aqui de princípio, em que o pessoal está consciencializado que todas as manhãs o primeiro contato que vai ter com seu chefe passa em uma formatura, onde teremos todos os elementos afetos ao turno, vão poder receber uma única informação e será passada também de uma única vez com os comandantes dos quartéis. Somos convidados a assistir uma sessão de treino. O clima parece não ser favorável, mas é apenas um chuvisco, o que não impede que os também conhecidos como salva-vidas realizem a ação pelo qual estamos autorizados a filmar. Eles mostram ter intimidade com a altura. Exatamente. Um dos efetivos agarra-se a uma corda e desce de uma torre da altura de um edifício de 4 andares. Eles simulam uma situação de resgate. Enquanto um dos bombeiros apaga o fogo, o outro deixa as escadas com uma vítima que, por sinal, está desacordada. Lá fora, uma ambulância preparada para transportar a vítima, que é imediatamente levada à unidade hospitalar mais próxima, onde, de certeza, vai receber os primeiros socorros. Nós, nessas atividades, procuramos então mostrar o nosso efetivo, como é que os meios devem ser alocados nas viaturas, como é que se deve fazer o uso desses meios, como é que o nosso pessoal deve estar preparado fisicamente, mentalmente. Portanto, são essas atividades que fazem parte então daquilo que são as próprias atividades permanentes. Dia a dia o nosso pessoal lidam com esse tipo de situações, de modo a termos então um pessoal competente, assíduo e responsável para poder dar resposta a qualquer situação que há de vir. No quintal do quartel, meios modernos que facilitam a atividade laboral dos efetivos. Nós temos meios capacitados para podermos dar resposta. Recordamos que nós temos meios de última geração que são utilizados em países de grande vulto, em países que utilizam também meios de última geração. Felizmente o nosso país também está potencializado com esse meio e temos capacidade para podermos dar resposta tanto no âmbito interno como no âmbito externo. Na sala de call center, pessoal disponível para atender às preocupações da população durante as 24 horas do dia. Aqui, o género está bem representado. Só para ter uma ideia, o órgão conta com mais de 10 mil efetivos, dos quais 40% são do sexo feminino. Condições de trabalho criadas, mas muitos são os que ainda criticam a prestação de serviço do órgão, segundo o seu porta-voz, que justifica o facto. Muitos cidadãos vão ligando por nosso serviço só para brincadeiras,
E aqui, enquanto alguns vão ligando para a brincadeira, nós temos a nossa linha congestionada para aquele elemento que de facto precisa de socorro, precisa do nosso serviço. Tanto aqui desaconselhamos essas práticas porque de facto tem criado muita dificuldade no nosso trabalho. É a partir dali onde surgem as críticas por parte de certas pessoas quando vão ligando para o nosso terminal 115, vão sempre alegar, dizer que eu liguei para os bombeiros, infelizmente não tive sucesso. As situações são essas. A linha está sempre ocupada para aqueles elementos que vão brincando então com o nosso serviço. Horas depois, uma ligação de um cidadão a pedir socorro. Desta vez, não se trata de uma simulação. O assunto é sério. Sala Operativa Bombeiros, boa tarde. Aqui fala a operadora Isabel Cardoso. Por favor, em que possa ajudar? Sim. Acidente na Avenida 21 de Janeiro, Rocha. A responsável pela sala aciona uma equipa que se desloca ao local do sucedido. Queima um palanca. Já no local, as imagens são fortes. Pelo chão, as marcas de sangue ainda são visíveis. Entre os pneus do caminhão, a vítima. Trata-se de um efetivo do Ministério da Defesa, no caso, um oficial da Força Aérea. Nem mesmo os bombeiros conseguiram evitar que o pior acontecesse. A vítima teve morte imediata. Segundo testemunhas, um veículo embateu na viatura da vítima. Esta, por sua vez, desceu do carro para resolver o assunto. Só que o causador do acidente pôs-se em fuga. Presume-se que, nesta altura, um momento de impulso terá levado o oficial da Força Aérea a correr atrás do veículo que embateu no seu carro. E foi exatamente neste momento que este caminhão passou por cima dele. O embate foi brutal e ele não resistiu. Aos bombeiros coube apenas remover o corpo, que se encontrava preso entre os pneus do caminhão. Infelizmente, da informação que recebemos por parte do nosso pessoal, é que o mesmo camarada teve morte imediata. E nessa senda não podemos dar aquilo que são os primeiros socorros para podermos então salvar mais uma vida, conforme já referenciamos, que o nosso grande lema de facto é dar vida para salvar vida. Portanto, o que se fez de facto foi um trabalho de desencarceramento, retiramos a vítima do local em que se encontrava preso na viatura e posteriormente fazer-se a remoção do mesmo. Ali chamamos a responsabilidade dos nossos colegas da investigação criminal para posteriormente fazerem a remoção e com certeza que eles lá já se encontram também da informação que recebemos, a equipa já está lá no terreno, acompanharam tudo, isso fez então a remoção do mesmo cadáver para o seu respectivo lugar, nesse caso que é a morte. Preste atenção nos números que vou citar agora. 115, 2, 2, 2, 32, 33, 33, ou ainda o 914, 39, 55, 25. São números que os cidadãos podem ligar a solicitar o serviço dos bombeiros. Muito bem, imagens brutais nesta parte final da reportagem do Wilson Chinave. Ora, Subinspetor Faustino Miguens, porta-voz do Corpo do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros da província de Luanda, o vosso trabalho consiste em dar vida para salvar vidas. Este é o vosso lema. Até que ponto é que vocês têm sido fiéis a esse slogan, por assim dizer? Bem, Alexandre, conforme já é conhecido relativamente ao nosso grande lema,
que é dar vida para salvar vida. Este é um lema que de facto assenta-se naquilo que Sócrates dizia, que quem não vive para servir não serve para viver. E nós, mais uma vez, temos feito dia a dia aquilo que tem sido o cumprimento deste grande lema, para podermos então salvar vidas em troca das nossas próprias vidas. Tanto é um ato profissional que dia a dia nós vamos nos deparando com este tipo de situações. É precisamente percebermos aqui alguns aspectos muito importantes relativamente a alguns trabalhos prestados pelo próprio serviço. Portanto, desde ele aqui estamos a falar das atividades inerentes à própria corporação, estamos a falar das atividades permanentes, estamos a falar das atividades operativas e pré-operativas. Portanto, são essas grandes atividades que nós, dentro daquilo que é o nosso padrão, temos lidado com ele. As atividades permanentes são aquelas em que dia a dia o nosso pessoal vai fazendo, desde o primeiro contacto o pessoal sai de casa, vai até o quartel, o primeiro contacto que o comandante vai ter com o pessoal em formatura, tanto dentro da nossa... é diário? É diário, com certeza. Dentro daquilo que são as normas militares, este contacto nunca deve ser feito de forma singular, mas sim de forma coletiva. É o primeiro contacto que o comandante vai ter com as forças, de modo a passar alguma mensagem, de formas a constatar então se de facto existe disponibilidade por parte do efetivo para poder mais uma vez enfrentar aquilo que tem sido as dificuldades que nós dentro de Luanda temos enfrentado. É nesse aspecto por onde vêm as atividades permanentes, desde a própria preparação física, a própria preparação mental, a preparação combativa do pessoal dia a dia, que vai então trocando algumas experiências com os meios. Estamos a falar não só das próprias viaturas de extinção, mas também com os seus meios complementares. É importante que o pessoal dia a dia tenha noção por onde é que se encontram esses meios e o que é que esses meios de facto fazem no ato ou no teatro das operações. Muito bem. E as atividades operativas são aquelas em que nós temos dado as respostas imediatas. E é precisamente Como importante. foi o caso desse acidente? Com certeza, com certeza. Da Força Aérea. Mas os vossos serviços não chegaram a tempo, não é? Será a complexidade da própria circulação automóvel em Luanda ou pela brutalidade do acidente não havia mesmo hipótese? Bem, para além também da própria complexidade que Luanda nos apresenta, pelo que nós podemos ver na peça, aí tivemos uma morte imediata. Não podemos fazer nada porque tivemos uma morte imediata. O nosso caro colega acabou por ficar preso no caminhão. Portanto, não podemos fazer aquilo que é o cumprimento do nosso grande lema, que é dar vida para salvar vida, que poderíamos muito bem prestar os primeiros socorros. O que nós pudemos fazer aí foi simplesmente fazermos o resgate da vítima que já se encontrava sem vida. Nós tínhamos que fazer o resgate do mesmo para podermos dar o seu tratamento adequado. Muito bem. Falávamos aqui das chamadas telefónicas de emergência. Algumas chamadas são de brincadeira, não é? E falou aqui da estatística das chamadas de brincadeira que são feitas pela população, infelizmente. Bem, isto de facto é uma situação que nos preocupa bastante. Claro. É uma questão de consciência, todos nós devemos refletir em torno do mesmo, porque afinal de contas é o nosso irmão que está aí pedindo a nossa ajuda. Pedindo ajuda. Uma brincadeira de mau gosto. Muito obrigado, Sr. Subinspetor. Ora, Dr. Itiandro, é para já uma infração ligar para o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros a pedir ajuda quando tudo não passa de uma brincadeira? Bem, eu penso que nós temos que levar muito a sério o trabalho feito por estes bravos homens e por bravas mulheres que asseguram a proteção civil dos cidadãos angolanos. Em primeiro lugar, quanto às chamadas telefónicas, de facto penso que deve haver aqui não só um apelo à consciência, que é importante, mas também uma intervenção de lei ou legislativa, no sentido de sancionar as pessoas que liguem para os serviços. Quando se liga para o serviço, fica o registro da chamada. Nestes casos em que se verifica que a chamada tenha sido uma chamada de brincadeira, conforme foi dito aqui, lamentável falso alarme, o assinante deverá ser responsabilizado por isso, porque é no fundo esta história. Deverá enquanto então está ser criado um mecanismo para fazer esta ocupar, perseguição. sim, enquanto está a ocupar uma linha telefónica, há pessoas que estão a precisar mesmo e que não conseguem entrar, claro, não conseguem entrar em contacto com os serviços. E quando há um acidente, cada minuto é importante.
cada minuto de atraso é menos um minuto de esperança de vida, porque não se consegue circular. Sabemos muito bem que a circulação, por exemplo, em Luanda, mesmo em Benguela, já começa a ser mais difícil e temos que ter serviços de proteção civil pelas várias localidades para poder atender às necessidades da população. Muito bem. Dr. Pedro de Castro Maria, o certo é que com ocorrências como esta que nós acabamos de ver, estamos, de resto, a perder quadros nas nossas estradas, enfim, aí onde o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros é chamado a intervir, mas trata-se de um serviço que tem sabido também dar resposta às urgências que vão surgindo. Com certeza, e infelizmente nem sempre o Corpo de Bombeiros de Proteção Civil chega a tempos, pelas razões já aqui bem evocadas, não é verdade? Mas esses homens, como já se disse também aqui, reporto-me sobretudo as palavras do Dr. Itiandro Simões, têm estado a fazer um trabalho bastante assinalável, bastante respeitável, no sentido de que muitos nossos concidadãos, quer sejam eles vítimas de calamidades naturais ou de acidentes, possam ser de alguma forma socorridos a tempos para ainda continuarem vivos e darem a sua contribuição ao país. Há muito trabalho a fazer no domínio da educação para a prevenção de incêndios, mas também no domínio da educação para a prevenção de acidentes e de outros fatores que acabam por vida de muitas pessoas e danificar bens públicos e bens materiais também pessoais. Agora, o exemplo da semana é uma vergonha. Uma mulher é encontrada pelo marido no interior de um veículo automóvel de luxo de alta cilindrada numa das ruas da cidade capital, Luanda. O marido implora que ela desça do carro, mas ela terminantemente recusa-se. O facto teve um desenvolvimento viral nas redes sociais. Veja a seguir. Mas desce então, pô! Não! Você também está malando. Estava vocês os dois. Então desce, senhor! Lipa o vídeo do carro, chefe! Quanto a entidade? Olha a agitação já. Lipa o vídeo do carro! Desce só. A esposa dele, essa mulher dele. Desce do carro, minha senhora. Deixa do carro. É tua mulher, desce do carro. Não interessa, não interessa. Vai ficar famosa. Abre a porta. E o Roger que não abre a porta. Senhor, quer matar? Vai matar todo mundo. Vai matar todo mundo. Não pode matar ninguém. Você é bandido! Mano! Coisa dele não tá mal! Tem uma máquina, ele não tá mal! Dr. Pedro de Castro Maria, um episódio que teve um desenvolvimento viral nas redes sociais pela peculiaridade da abordagem, uma mulher que se vai meter dentro de um veículo automóvel de um homem estranho, apanhado pelo próprio marido na via pública perante, digamos, várias câmaras de telefones. Enfim, qual é o seu comentário? O número de casos de traições, e em muitos casos tem mesmo, infelizmente, desenvolvido para situações de divórcio, e situações de divórcio desestruturam as famílias. Se é verdade que as mulheres têm essa imagem de que são elas que devem ser mais fiéis, por outro lado, as próprias mulheres hoje, em função de influências múltiplas, também entre si, a reprovação social às vezes já não é tanta de práticas como essas. Há mulheres que conversam com amigas, às vezes com parentes, contando façanhas dessa natureza, e as outras aplaudem de forma natural. Então temos também que começar a refletir seriamente sobre isso. Exatamente. Para que tenhamos rumo, para que as nossas famílias ainda sejam aquelas famílias que vão contribuir para termos uma sociedade mais harmoniosa. Ora, muito bem. Subinspetor Faustino Miguens, a sua opinião como homem, como
Hoje em dia, tudo o que ocorre na nossa cidade passa pelas redes sociais. Tanto, se calhar, estas mesmas pessoas têm filhos, o que será dos filhos quando verem a imagem do pai, a imagem da mãe, o que é que as pessoas vão interpretar acerca desta mesma situação. Tanto, mas também que é um vídeo que sirva como exemplo para aqueles que, de facto, rompem a confiança dentro dos seus matrimônios. É importante que todos nós refletemos acerca dessa situação e, de facto, estejamos mais ligados com os nossos cônjuges, de forma a evitarmos este tipo de situações. Exatamente. Muito bem, Dr. Etiandro Simões, o que, do ponto de vista da lei, existe é que o adultério é a razão suficiente para que haja o pedido de divórcio, não? Sim, segundo o Código de Família, a violação do dever de fidelidade é causa bastante para que haja o divórcio. Deve-se evitar, em primeiro lugar, o escândalo público. Quer dizer, nesse caso, por exemplo, até poderia haver uma explicação coerente para o facto de estar no carro. Mas a primeira abordagem que o... Podia estar a apanhar uma boleia, por exemplo. Poderia estar a apanhar. Então, eu poderia estar a trair o marido. Mas a primeira abordagem que o marido fez deveria ter evitado o escândalo e descido do carro. Isto leva a episódios de violência doméstica, violência física contra a mulher, porque o marido poderá querer puramente lavar a sua honra e agredir a mulher. Naquele para dia saíram dali daquele ou estar naquele momento. Sim, isso é verdade. Portanto, é difícil de facto falar sobre isto, porque quando são os homens nós damos umas palmadinhas nas costas, o que é errado também, temos que reconhecer aqui que muitas vezes erramos. Agora, tem que haver um respeito em relação a outro parceiro, na medida do possível, e evitar esses escândalos públicos, quer dizer. Aos nossos convidados e assim que nos esteve a acompanhar, nós vamos aqui reiterar o nosso sempre forte abraço. Nós voltamos daqui para a semana com outros assuntos que dominam a nossa vida e a nossa expectativa é sempre esta: a de que daqui para a semana você seja o continuador das boas obras. Até lá, o nosso forte abraço.